nome é Leonardo de Oliveira Vieira da Silva. Eu sou graduando de Filosofia e bolsista de iniciação científica pela Unirio, e minha orientadora é Vânia Dutra de Azeredo, também no departamento de Filosofia. O título da minha pesquisa é Tipologia Nietzschiana, Relações de Forças e Filologia nas duas primeiras dissertações de Genealogia da Moral. De antemão, eu gostaria de fazer menção aos objetivos e à metodologia da pesquisa, para depois fazer uma breve introdução, tratar dos resultados e mencionar as conclusões da pesquisa. Acredito que os objetivos podem ser condensados nos seguintes pontos: compreender o projeto genealógico realizado por Nietzsche em Genealogia da Moral, a partir do estudo dos juízos de valor bom e mal, bom e ruim, e mais especificamente nortear-se em direção à identificação da tipologia presente no pensamento do autor, da relação existente entre esses juízos de valor com os tipos forte, fraco e as relações de forças, assim como descrever o nexo do procedimento genealógico com a filologia e a etimologia. Quanto à metodologia, a pesquisa foi realizada a partir da leitura e do fichamento da primeira e da segunda dissertação de Genealogia da Moral de Nietzsche, da leitura de Aurora, Crepúsculo dos Ídolos, do texto A Metodologia de Foucault, um trato dos textos nietzschianos de Vânia Dutra, assim como trechos dos livros Nietzsche e a Dissolução da Moral e Nietzsche e a Aurora de uma Nova Ética, de mesma autoria. No tratamento dos textos, recorremos à hermenêutica. E agora eu vou fazer uma breve introdução à pesquisa, e que serve também como uma contextualização. No século XIX, há uma enorme profusão de trabalhos publicados no que se pode descrever enquanto campo dos estudos morais, dentre os quais vale citar as obras Utilitarismo, do John Stuart Mill, e A Origem dos Sentimentos Morais, do alemão Paul Reh. É nesse contexto que Nietzsche introduz na primeira dissertação do livro de 1887 o que ele chama de espírito marcadamente histórico, num distanciamento claro em relação a esses trabalhos anteriores, cujo caráter ahistórico os caracterizava. Dessa maneira, o filósofo dá continuidade à sua crítica metafísica, que está presente em toda a sua obra, por meio do ataque direto aos seus ideais basilares, ou, a partir de outra perspectiva, através da supressão do solo moral pelo qual se engendram e continuamente se estabelecem seus valores. Ao fazê-lo, observa as flutuações dos juízos de valor realizados através da história, movimentando-os do lugar do uno, da substância, da coisa em si, da imutabilidade de seus sentidos para um vir a ser constante. Esse deslocamento permite observar, por exemplo, que há uma completa arbitrariedade na relação entre signo e significante. Essa relação tomada como o possível resultado também de uma avaliação. Não há nada de essencial ou intrínseco no que se estabelece entre esses dois conceitos compreendidos pela linguística, pois trata-se não do fruto de uma ação proveniente de uma instância transcendente, mas de um trabalho designativo e avaliativo humano, demasiadamente humano. Tendo essa compreensão como ponto de partida, a pesquisa, num primeiro momento, procurou realizar uma leitura hermenêutica da utilização do método genealógico nietzschiano em Genealogia da Moral, seguindo seu questionamento a respeito do valor dos valores das duplas bom, ruim e bom e mal, suas flutuações, os tipos avaliadores e as relações dessa investigação com os campos da filologia e a etimologia. Contudo, no decorrer do encontro com o texto nietzschiano, nos encontramos num caminho em que andávamos com o autor até a segunda dissertação da obra central interpretada. A respeito desse prosseguimento, realizou-se também uma leitura sobre a gênese da culpa e suas relações com a consciência, o ressentimento e a responsabilidade, além da introdução da questão da dívida ancestral. No que concerne aos resultados, a leitura se inicia na primeira dissertação de A Genealogia da Moral, em que Nietzsche introduz uma distinção entre os trabalhos que, em suma, pretendiam investigar a origem da moral anteriormente, como o de Paul Reh e o dele.
primeiro apontando a presença marcada do espírito histórico que acompanhará a sua investigação acinzentada, em contraste com o azul histórico de seu amigo. Segundo, questionando o valor do valor bom, ao não tomá-lo como dado, e muito menos como fruto originário de uma elevação das ações não egoísticas. Sua tese consiste em valer-se da etimologia, verificando que bom designava nas mais diversas línguas, para retirar a proveniência do juízo bom, aqui de valor não questionado, das mãos daqueles aos quais o bem era feito, e trazê-la para os autos constituídos bons, isto é, para os nobres, poderosos e superiores em posição e pensamento. Eles sim fixaram o valor bom aos seus próprios atos, em oposição a tudo que era baixo, vulgar, plebeu. Aqui a oposição construída ainda apenas como ruim. Desse patos da distância, desse dominante sentimento global de elevação, é que tomaram para si o direito de produzir valores. Observa-se, portanto, uma flutuação dos valores, cuja indicação se encontrou nos estudos filológicos e etimológicos realizados por Nietzsche a respeito da flutuação do valor dos valores bom e ruim em variados contextos com territorializações distintas. Em resumo, o que ele encontra é uma mesma transformação conceitual, onde em toda parte, socialmente, espiritualmente nobre, aristocrático é o conceito básico pelo qual o valor bom se desenvolveu e concomitante plebeu, baixo, equivalendo ao ruim. Da regra que descreve uma correlação entre preeminência política e um conceito de preeminência espiritual, se conclui que, de uma moral mais cavalheirística aristocrática, é possível que se derive um modo de valoração nobre e sacerdotal, onde se pode encontrar um possível primeiro momento no qual puro e impuro se distinguiam de maneira estamental. De modo que, nesse caso, a segunda se desenvolve em oposição à primeira, de duas avaliações, no caso. Nietzsche aponta que o confronto ocorria por um desacordo entre as estimativas realizadas por cada tipo de avaliação. E era isso que produzia essa distinção. Colhido pelo cristianismo, o exemplo mais radical dessa moral impotente teria sido dado pelos judeus históricos, ao operar uma inversão completa dos valores aristocráticos no início da revolta dos escravos na moral. A operação de inversão valorativa na rebelião escrava se inicia a partir de um movimento oposto ao da moral nobre. Nega-se o outro, o não eu, que aqui já não é mais apenas ruim, mas mal, para depois afirmar-se bom. Isso constitui a rebelião escrava na moral. Esse ressentimento, direcionado aqui a uma vingança imaginária com fins reparatórios, produzido pelo não funcionamento do esquecimento da negação de ação, dos atos, é que se torna gerador dos valores. Por artifício de uma manobra retórica, a moral judaico-cristã produziu um cenário que se tornou possível questionar o porquê da força se expressar, e a partir daí exigir que ela não se expressasse. Ao introduzir o sujeito, um substrato livre por trás da força, o que indica uma possibilidade de escolha entre a expressão ou não dela, poderia imputar à ave de rapina o fato de ser o que é. Dizer que a fraqueza é uma voluntária escolha pela não expressão da força, um mérito, transformando a impotência em bondade, a submissão a quem se odeia em obediência. No terreno da guerra valorativa, a reatividade do judeu histórico ao Império Romano se constituiu enquanto um dos maiores exemplos do embate contínuo entre os dois tipos que avaliam os valores. Desde então, essas batalhas foram elevadas ao alto, cada vez mais espiritualizadas, com os polos opostos radicalmente e simbolicamente mais distantes um do outro. Nietzsche conclui a primeira tese se colocando ao lado do tipo nobre, ao indicar que ir além do bem e do mal não significa além do bem e do ruim. Criar um animal que pode fazer promessas. Não é essa a tarefa paradoxal que a natureza se impôs com relação ao homem? Não é esse o verdadeiro problema do homem?
é um trecho de Genealogia da Moral que introduz a segunda dissertação. Mediante a mobilização das noções de esquecimento e memória, Nietzsche apresenta sua tese a respeito da origem da responsabilidade. O esquecimento como força inibidora ativa com a qual se pode experimentar sem que se forje uma marca em nossa consciência como uma espécie de zeladora da ordem psíquica. E a memória enquanto suspensão do esquecimento, para prosseguir querendo o já querido, estabelecer uma memória da vontade. O homem já moldado de maneira constante e, portanto, confiável, previsível, calculada e uniforme, igual entre iguais, lida com um mundo de novas e estranhas coisas, circunstâncias e até mesmo atos de vontade entre seu querer, a tomada de consciência de que se quer e o atuar. De modo que, como faz quem realiza promessas, possa responder por si no porvir. Com auxílio do longo e intenso trabalho da moralidade do costume, onde se obedece não pela utilidade do conteúdo da norma, mas pelo simples fato de ser uma norma, uma ordem, essa modelagem foi possível. E é enquanto caminho que Nietzsche vê em direção ao indivíduo soberano, autônomo e supramoral. A produção da memória pode ser descrita como um empreendimento da suspensão do esquecimento para que fosse possível fixar o que se pode e deve querer e o que não se pode querer. Esse fenômeno só foi estabelecido por intermédio de punições, sacrifícios e práticas cruéis diversas. Na medida em que se infligia dor, também se gravava esses quereres na memória. Por isso Nietzsche diz que quanto pior a memória da humanidade, tanto mais terríveis são seus costumes. É a partir desse domínio sobre si, desse limite aos impulsos, que se torna possível viverem os benefícios da sociedade. Nesse momento, percebe-se que há uma prática duradoura em diversas sociedades, o castigo. Primeiramente, enquanto expressão da raiva devido a um dano sofrido, direcionado a quem o causou. E, em segundo momento, com certas modificações realizadas pela ideia de que todo dano encontra seu equivalente. E essa equivalência, inclusive, como a dor de seu causador. Essa equivalência se constitui numa substituição de uma vantagem diretamente relacionada ao dano por uma satisfação íntima, pelo prazer de ver ou fazer sofrer. Desse dano causado, desse conceito de dívida contraída numa relação credor-devedor, que se estabelece a origem do conceito moral de culpa. A relação credor-devedor foi introduzida num vínculo estabelecido entre vivos e antepassados, a partir de uma obrigação jurídica, com a geração fundadora, numa espécie de convicção de que apenas graças aos antepassados, seja através de sacrifícios ou relações ou práticas morais em geral, que a comunidade subsiste. Devido a essa obrigação, se compensa o esforço das gerações anteriores por meio da continuidade dessas práticas responsáveis pela sobrevivência da geração atual. É por conta disso que se reconhece uma dívida, uma falta que cresce permanentemente, já que os antepassados não param de garantir novas vantagens e adiantamentos pelo fato de se tornarem mais poderosos espiritualmente em sua sobrevida, ao estabelecimento de uma dívida ancestral. Ao fim, pode-se concluir 2 pontos cardeais nos resultados da pesquisa. O primeiro, que o procedimento genealógico nietzschiano é empreendido a partir do questionamento do valor dos valores, se assentando por meio da investigação filológica dos signos e significantes que estão imbricados na produção de tais valores a partir das avaliações. Não se trata de uma busca pela origem, mas pela mutabilidade ou cambialidade dos valores no exercício que desconstrói a própria noção de uma origem, ao menos nos termos metafísicos. E o segundo, que a reatividade e, mais precisamente, o ressentimento são o fio condutor da produção e fixação de grande parte dos valores que ajudaram a construir e preservar o mundo que vivemos hoje. Tendo em vista a finalização dessa primeira etapa da pesquisa e as conclusões apresentadas, é possível que se observe a possibilidade de investigação em torno da seguinte questão: de que modo a responsabilização, mais precisamente a responsabilidade enquanto fruto mais maduro do trabalho do homem sobre si, assentou-se sobre o solo moral produzido pelo ressentimento. Aqui eu finalizo a comunicação, agradeço pela atenção e é isso.